Boa tarde a todos. Autorizo a primeira secretária a iniciar a chamada dos senhores vereadores. Boa tarde a todos os vereadores, vereadora, todo o público aqui presente. Décima sexta sessão ordinária. Carlos César. Presente. Cláudio Eufrásio. Presente. Cláudio Diógenes. Presente. Francisco Evandro. José Ayrton. Presente. Josimar Bandeira. Presente. Carla Richelli. Maurício Matos. Maiara Teles. Neide Queiroz. Presente. Ney Pires. Presente. Nilton Castro. Presente. Ricardo Santana. Presente. Ronaldo Lima. Presente. Ivete Dantas. Presente. Senhores vereadores, por favor, atenção. Hoje a nossa pauta é uma pauta especial. Certo? Então, eu gostaria da compreensão de todos que hoje nós temos aqui de analisar as contas da ex-gestora do ano de 2008, prestação de contas da Prefeitura. O que eu gostaria de combinar com os colegas, logicamente com a aceitação de todos, que nós no expediente do dia, onde será dada sempre aos debates, eu acho que hoje o nosso foco principal será essas contas. Então, eu gostaria de aproveitar a ordem do dia e passar, certo, para a secretária ler o parecer das comissões de Finanças, Constituição e Justiça e o decreto relativo. Isso, gostaria até de botar em votação, se os colegas aceitam essa proposta aqui da mesa. Se for de acordo, permaneça sentado. Então, aprovada essa proposta, podemos iniciar, então, na leitura dos pareceres da ordem do dia. Presidente, questão de ordem. Só um minutinho, deixa eu concluir. Quero dizer a vocês, todos os presentes... Qual é a dúvida, irmão? Fale. Eu gostaria de... Eu estava querendo concluir, para ver se o senhor poderia entender. Pode concluir, presidente, pode concluir. Depois eu... Pode concluir. Quando o senhor concluir, eu falo a questão de ordem. Não, mas pode falar. Presidente, primeiro queria desejar uma boa tarde ao povo de Aquiraz, aos colegas vereadores, à imprensa aqui presente, à imprensa pela TV Web, os funcionários desta casa. Presidente, eu quero... Essa minha questão de ordem é porque me surgiu uma pequena dúvida, e essa dúvida eu queria que Vossa Excelência me esclarecesse. O artigo 42 da Constituição Estadual, ele diz que... a Constituição Estadual diz que a Casa tem 60 dias para julgar as contas de gestão a partir do momento que ela é recebida nesta Casa. E eu até fiz uma manifestação na comissão que nós não respeitamos os 60 dias, nós estamos nos 76 dias. Então nós passamos do prazo legal para que nós votássemos essas contas. E coloquei isso na comissão, fui questionado pelo advogado da casa. Vereador, eu gostaria, com todo respeito a Vossa Excelência, você pediu questão de ordem... questão de ordem, eu vou chegar só um minutinho, porque esse seu assunto, ele vai ser debatido daqui um pouco. Não, presidente, mas essa questão de ordem é porque tem um artigo na Constituição... Sim, nós vamos ler o seu parecer. Não, mas isso é outra questão, não é meu parecer. É o mesmo. Não, não é. É outro artigo. O artigo que diz que a Câmara Municipal disciplinará sobre prazos para apresentação de defesa quanto julgamento e prestação de contas. Então, eu estou aqui propondo a Vossa Excelência que nós, essa casa, nós tínhamos que ter no nosso regimento interno, ou na lei orgânica do município, essa regulamentação que a Constituição nos diz. Nós temos que colocar no regimento o prazo para julgar essas contas. Como nós não fizemos isso,
e não podemos fazer acima da Constituição, eu acho que nós deveríamos deliberar sobre esse prazo. Certo. Eu repeti novamente. Essa sua defesa foi para a comissão do qual o Vossa Excelência faz parte. Não é isso? Esse mesmo argumento está... Não, esse aqui é outro artigo, não está na minha defesa. Não. O que está na minha defesa é a prescrição. Estou falando que tem um artigo que diz que a Câmara tem que colocar no seu regimento interno o prazo para julgar as contas de gestão. Nós não fizemos isso, nós não temos isso no regimento. Então, por que nós não deliberamos esse prazo? Certo, mas a deliberação... Então, a gestão, presidente. Certo, a deliberação, em casos que não existem no regimento, a deliberação fica por conta do presidente. Tá ok? Certo, obrigado. Então, senhores, nós vamos iniciar aqui com a leitura. Nós vamos entrar aqui com a leitura do parecer, a ordem do dia com o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 02/13. Por favor, secretária. Parecer 002/2003, da Comissão de Finanças e Orçamento, referente às contas do governo do município de Aquiraz, exercício financeiro de 2008, de responsabilidade da excelentíssima senhora Ritelza Cabral Demétrio, ex-prefeita. Relatório. Cuidam os presentes autos da prestação de conta do governo do município de Aquiraz, referente ao exercício financeiro do ano de 2008, de responsabilidade da excelentíssima senhora Ritelza Cabral Demétrio, ex-prefeita. Seguindo a dedicação do artigo 31, parágrafo 1º da Constituição Federal, referida prestação de conta fora encaminhada pela então presidente do Poder Legislativo do Tribunal de Contas do município do Estado do Ceará, para receber exame e parecer prévio. Após regular tramitação e diligência determinado pelo relator, a ex-chefe do Poder Executivo apresentou defesa e documentos, os quais foram apreciados pela competente inspetoria. A auditoria emitiu manifestações por meio do parecer 922/2010, folha 901/902, sugerindo a emissão de parecer desfavoráveis às contas do governo de Aquiraz, alusiva ao exercício financeiro de 2008. Estando a se manifestar, o Ministério Público de Contas apontou preliminarmente que a defesa apresentada, de acordo com a Procuração folha 787, fora subscrita pelo senhor Francisco Wellington Ávila de Paiva, sem prova, contudo, de que o mesmo fosse advogado e, portanto, detentor da capacidade postulatória. A capacidade postulatória é a capacidade técnica formal conferida pela lei aos advogados para praticar atos processuais em juízo, sob pena de nulidade do processo, de acordo com os artigos 1º e 3º da Lei 8.906/94. A procuradora, então, fixou o prazo para que fosse apresentado instrumento procuratório de profissional hábil, ou então que a ex-prefeita, como parte interessada, subscrevesse a defesa. Aos 31 de 1 de 2011, a ex-prefeita compareceu ao tribunal e subscreveu a defesa, folha 917. Sanada a falha, o Ministério Público, através do parecer 838/2011, folha 922/924, após analisar a prestação de conta e o relatório do órgão técnico, opinou pela desaprovação das contas por descumprimento do artigo 21, parágrafo único da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. A diferença de gasto com o pessoal apontada, apurados entre os 2 semestres do exercício financeiro de 2008, foi no valor de R$ 4.275.715,51. Após tomar conhecimento do supracitado parecer,
a ex-gestora juntou o memorial acompanhado de documentos, folha 928/1090, em síntese, defendeu que o aumento de gasto com pessoal no segundo semestre em relação ao primeiro semestre, na ordem de R$ 4.275.715,51, deveu-se ao pagamento da primeira parcela do 13º salário e dos respectivos encargos e abono do Fundeb, aumento de 18,40% concedido ao funcionalismo municipal e a convocação de 89 novos concursados. Analisando os novos argumentos e documentos apresentados, a inspetoria emitiu a informação complementar 9352/2011, aditivo folhas 1093/1106, reiterando a sugestão da emissão do parecer prévio desfavorável às contas do governo de Aquiraz, alusivas aos exercícios financeiros de 2008. Motivou a decisão pelo fato de ter atestado que, na ocasião, fora justificado o aumento nas despesas com pessoal, no segundo semestre, no montante de R$ 1.609,61, ficando, portanto, sem justificativa, um incremento de R$ 2.665.105,90 de gasto com pessoal no segundo semestre de 2008. Provocado mais uma vez, o Ministério Público de Contas se manifestou pela desaprovação das contas. Parecer 7334/2011, folha 1110/1113. Tendo em vista as razões do mérito e principalmente as razões formais, tendo em vista que a defesa apresentada após o parecer de mérito do Ministério Público de Contas não encontrou amparo legal, sendo então nula. Inconformada, a ex-prefeita juntou um novo memorial, folhas 1116/1123, desta vez justificando o aumento de despesa com pessoal em razão de várias leis municipais que trouxeram série de obrigações para com o servidor. Novo piso, abono para o magistério, reajuste na tabela de vencimento base do magistério, gratificação de desempenho fiscal. Examinando o novo memorial, a unidade técnica se manifestou por intermédio de informações complementares 4264/2002, segundo aditivo, onde entendeu que mesmo diante dos novos argumentos, ainda assim havia ficado pendente de justificativo o aumento da despesa na importância de R$ 1.793.633,53. Entretanto, no entender da inspetoria, a falha apontada restou descaracterizada em razão de aumento de arrecadação no segundo semestre. A Procuradoria de Contas, por meio do parecer 4874/2012, opinou pela terceira vez nos autos pela desaprovação das contas, sustentando mais uma vez o entendimento segundo a qual inexistente qualquer previsão legal que possibilite a interposição de novas justificativas após a emissão de parecer de mérito pelo Ministério Público de Contas. O tribunal, seguindo o voto do relator, a despeito de 16 dos 45 itens analisados terem sido considerados negativos e em desacordo com a Procuradoria de Contas, votou pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas. Não tendo, contudo, enfrentado a questão da possibilidade de juntada de memoriais após a manifestação do mérito, ou mesmo se o incremento da arrecadação é suficiente para justificar aumento de despesa com pessoal nos últimos 180 dias de gestão. Mérito. A. Nos fundamentos legais. Lei orgânica, artigo 14. É de competência privativa da Câmara Municipal julgar o prefeito, vice-prefeito e vereador nos casos previstos em lei. Regimento interno, capítulo 2, dos procedimentos de controle, seção 1, do julgamento das contas, artigo 218. Recebido o parecer prévio do Conselho de Contas do município, CCM, independente da leitura em plenário, o presidente fará distribuir cópia do mesmo,
bem como do balanço anual a todos os vereadores, enviando o processo à Comissão de Finanças e Orçamento, que terá 20 dias para apresentar no plenário seu pronunciamento, acompanhado do projeto de decreto legislativo para aprovação ou rejeição das contas. Parágrafo 1º. Até 10 dias depois do recebimento do processo, a Comissão de Finanças e Orçamento receberá pedidos escritos dos vereadores, solicitando informações sobre itens determinados da prestação de conta. Parágrafo 2º. Para responder aos pedidos de informação, a comissão poderá realizar quaisquer diligências e vistorias externas, bem como, mediante entendimento prévio com o plenário, examinar quaisquer documentos existentes na Prefeitura. Artigo 219. O projeto de decreto legislativo apresentado pela Comissão de Finanças e Orçamento sobre a prestação de contas será submetido a uma única discussão e votação, assegurando aos vereadores debate às matérias. Parágrafo único. Não se admitirão emendas ao projeto de decreto legislativo. Artigo 220. Se a deliberação da Câmara for contrária ao parecer prévio do Conselho de Contas dos Municípios, o projeto de decreto legislativo conterá os motivos da discordância. Parágrafo único. A mesa comunicará o resultado da votação ao Conselho de Contas dos Municípios. Artigo 221. Nas sessões em que se davam discutir as contas do município, o expediente se reduzirá a 30 minutos e a ordem do dia será destinada exclusivamente à matéria. B. Dos fundamentos jurídicos. A obrigatoriedade do administrador público prestar conta decorrente de disposições expressas, tanto no nível constitucional como no infraconstitucional. Referida obrigação não é restrita apenas ao administrador, mas entende-se a todos os demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da administração, direta, autarquia, empresa pública e sociedade de economia mista, assim como as fundações instituídas ou mantidas pelo poder público em qualquer nível, para o atendimento dos interesses de toda a população. Desta forma, é dever dos administradores municipais ter sempre presente a preocupação com as prestações de conta, na adequada condução das atribuições que lhe forem conferidas, a fim de assegurarem administrações sérias, preocupadas com o bem comum e com a adequação na aplicação dos recursos financeiros municipais. Na condição de chefe do Executivo Municipal, o prefeito é responsável pelos atos que, no desempenho de suas funções, prática, omite-se de praticar ou fazer de modo inconveniente do ponto de vista legal, e a permitir daí vem a sua responsabilidade de prestar conta. Detém o Poder Legislativo Municipal a função fundamental de fiscalizar contábil, financeira, orçamentária, operação e patrimonial do município. Assim reza o artigo 31 da Constituição Federal. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei, isto é, na forma da Lei Federal, número 4.320, de 17/4/64, cujos artigos 76 e 80 disciplinam o controle interno da administração municipal. O controle externo de competência da Câmara será exercido com o auxílio dos tribunais de contas do Estado ou do município ou dos conselhos de contas do município, onde houver. Parágrafo 1º, artigo 31. O parecer prévio entendido pelo Tribunal de Contas sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar é condição sine qua non para que a Câmara Municipal exerça na plenitude o controle externo, parecer prévio que só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 do membro da Câmara. Parágrafo 2º, artigo 31. Assim, é que as contas do Poder Executivo serão submetidas ao Poder Legislativo, com o parecer prévio do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. Compete exclusivamente à Câmara Municipal julgar as contas do Executivo Municipal, com base no parecer técnico prévio emitido pelo Tribunal de Contas. Segundo a Severa Castro, o julgamento é do Legislativo, porque o Parlamento pode acolher ou desprezar a opinião do Tribunal de Contas, porque fala em nome dos contribuintes e do povo, que são os donos do negócio. Castro José Nilo, de Julgamento de Contas Municipais del Rey, Belo Horizonte, 1995, página 98. Em relação à prestação de conta do governo do município de Aquiraz,
referente ao exercício financeiro do ano de 2008, de responsabilidade da excelentíssima senhora Ritelza Cabral, ex-prefeita, após análise do processo, verificamos uma série de vícios formais e materiais que impossibilitam sobremaneira a aprovação das mesmas. Se não vejamos: a. Conforme apontado pelo órgão técnico, houve incremento em gastos com pessoal no segundo semestre do exercício financeiro de 2008, na ordem de R$ 1.793.630,53, em flagrante e incontestável afronta ao disposto no artigo 21, parágrafo único da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Diz o referido dispositivo, artigo 21, é nulo de pleno direito o ato que provoque aumento de despesa com pessoal e não atenda. Parágrafo único, também é nulo e de pleno direito o ato de que o resulte o aumento de despesa com pessoal expedido nos 180 dias anteriores no final do mandato do titular do respectivo poder ou órgão referido no artigo 20. Referindo o comando legal, visa evitar o evidentemente público no final do mandato eletivo com a desproporcional aumento de despesa com pessoal. Busca-se a seriedade no exercício do poder de gasto. A intenção do legislador com a norma do parágrafo único foi impedir que, em fim de mandato, o governo pratique atos que aumentam o total de despesa com pessoal, comprometendo o orçamento subsequente ou até mesmo superando o limite imposto pela lei, deixando para o sucessor o ônus de adotar as medidas cabíveis para alcançar o ajuste. B. Destinação conferida aos recursos de reserva de contingência deixou o orçamento desprotegido em fase de obrigações futuras imprevisíveis, pondo em risco as finanças públicas municipais. C. Baixíssima cobrança da dívida ativa municipal, tendo sido cobrada a cifra de R$ 1.020.299,58, equivalente a 4,31% dos créditos inscritos, demonstrando descaso com a gerência do erário, importando em prejuízo à municipalidade. D. O cancelamento dos créditos tributários na ordem de R$ 1.692.966,60, identificado pela inspetoria, constituiu grave irregularidade a afetar o erário público. Maximize a ausência da comprovação por parte da administração municipal da existência de autorização legal para tal desiderato e da não identificação de situação desses créditos, se prescritos ou não. Desiderato. No que permite ao repasse de consignações ao órgão de previdência, tendo verificado a inspetoria a irregularidade dos valores informados através do SIM, divergindo daqueles constantes no balanço geral. Merece destaque, porém, o repasse do órgão previdenciário no valor integral das consignações, bem como a aquisição integral da dívida anterior de R$ 315.604,81 para com o Instituto de Previdência. F. No tocante às divergências dos valores da receita realizada, despesas empenhadas e restos a pagar, obtido pelo demonstrativo e confrontados com os dados do SIM, após indicar que a defesa reconheceu a falha. O parecer número 922/2010, subscrito pelo auditor substituto Davi Santos Matos, entendeu que a irregularidade permaneceu em razão de não alteração dos valores. Ademais, como exaustivamente defendido pela ilustre representante do Ministério Público de Contas, questão sine qua non em relação à presente análise repousa no fato de ser ou não possível a juntada de defesa, no caso memoriais, após a manifestação do mérito da Procuradoria de Contas. A resolução do Tribunal de Contas do Município, número 02/2002, de 16 de maio de 2002, Diário Oficial de 31 de maio de 2002, é taxativa a afirmar que: artigo 6º. Os prazos para a prática dos autos processuais
pela parte, são improrrogáveis, salvo causa excepcional.